Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre temperamentos. Eu cheguei a falar no vídeo anterior um pouquinho sobre esse tema, né? E eu queria complementar um pouquinho falando sobre cada temperamento, falando sobre as características de cada um. Até mesmo para vocês poderem pesquisar um pouquinho e entenderem melhor sobre isso, né? Que é um assunto bem interessante. Eu acredito que quando a gente entende bem sobre os temperamentos, quando a gente começa a entender melhor sobre as características deles, de cada um, a gente consegue até mesmo se entender mais, entender o nosso próximo, né? Entender as pessoas que nos cercam e até mesmo conseguir, até mesmo nos envolver mais de maneira melhor, né? Com pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na vida pessoal, na família, porque fica mais fácil de até mesmo, como eu posso falar, de não julgar, na verdade, né? De até mesmo compreender o porquê ele está fazendo aquilo, porque ele tem essa característica forte, predominante, né, nos seus genes, né, que é algo genético, que nascemos com isso, e que na verdade ele faz e nem sabe direito que ele está fazendo de forma errada, né? Na verdade, ele faz sem intenção de machucar, de magoar. Então, quando a gente sabe disso, fica mais fácil até mesmo de entender o outro, sem julgar e até mesmo para perdoar, né? E é isso que Deus pede pra gente também sempre. Então, vou começar falando, tá? Sobre cada um. Eu estou até com o meu notebook ligado aqui, porque como são vários temperamentos e várias características, né? Que tem as características boas e as ruins também. Então, eu vou começar falando sobre o sanguíneo, que é um dos temperamentos, porque são 4, né? O sanguíneo com relação aos defeitos, tá? Vou começar com eles. Ele é Pusinami. Pusinami seria uma pessoa que é indecisa, né? Que ela fica com dúvida nas escolhas o tempo inteiro. É pusilânime, tá? Volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Tem as características assim predominantes que são de qualidades, tá? É uma pessoa comunicativa, eminente, entusiasta, afável, simpática, boa companheira, compreensiva e crédula. Bem legal, né? As características boas. Agora tem um colérico, tá? O colérico, os defeitos, ele é sarcástico, impaciente, prepotente, irritado, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Mas sim, as qualidades também, né? Ele é energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, é um ótimo líder e audacioso. Tem o melancólico, que é egoísta, os defeitos, tá? Egoísta, mal-humorado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. As qualidades: habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, é uma pessoa leal e dedicada. Tem o fleumático, que tem no temperamento os defeitos como calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Tem as características boas, né? As qualidades: é uma pessoa calma, tranquila, responsável, eficiente no que faz, conservadora,
prática, líder, né? Um bom líder também, diplomático e bem-humorado. Então, vocês notam, né, que sempre tem os defeitos e qualidades. E o que é legal, o que a gente aprende até mesmo nos temperamentos, que mesmo reconhecendo esses defeitos, a gente consegue até mesmo modificá-los, né? E a gente consegue observar as qualidades e a gente consegue até mesmo reforçar nelas aquilo que é melhor em nós. E nós podemos até mesmo fazer coisas muito boas para nós mesmos e para os outros com essas qualidades. Eu falo muito sobre esses temperamentos, eu gosto muito de estudá-los, por quê? Porque através dos temperamentos que eu descobri, né, como eu sou e como me comporto diante dos meus defeitos e até mesmo o que eu posso estar fazendo para até mesmo transformá-los, né? E alguns a gente sabe como estão enraizados dentro de nós, é muito difícil, né, de controlá-los, mas a gente consegue já notá-los, né, sabendo, tendo essa informação, e aí a gente consegue até mesmo parar, pensar e até mesmo fazer diferente, né? Não deixar que esse temperamento, esses defeitos, façam com que a gente fale, não, eu nasci assim, né? Eu sou assim, desse jeito mesmo, e permaneço assim, né? Tem até uma frase legal que as pessoas falam muito, né? Aquela síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, e eu sou assim, né? Gabriela, né? Tem aquela musiquinha assim, e até as pessoas tiram um sarrinho sobre isso. Então a gente não precisa permanecer assim ao longo da nossa vida, a gente pode modificar, porque acredito que tentando modificar, a gente consegue fazer com que as pessoas que estejam ao nosso lado se sintam melhor na nossa companhia e a gente fique mais leve também ao lidar com as situações da nossa vida, né? Porque esses defeitos, às vezes, nos prejudicam muito e nos afastam também das pessoas, né? E até mesmo de pessoas que tanto amamos, também consideramos, né? Então, por isso que é importante vocês notarem, né? O que é ruim em vocês, né? Eu acredito que é uma transformação, realmente, né? Porque envolve uma percepção assim mais sensível. E eu digo que eu descobri os meus defeitos devido até mesmo a muita oração, né? Eu fui muito inspirada pelo Espírito Santo, porque quando a gente reconhece os nossos defeitos, a gente consegue até mesmo, né, se tornar um pouco mais humilde, né, para tentar modificá-los. E eu acredito que se não é o Espírito Santo na nossa vida, por muitas vezes a gente não consegue enxergá-los, né? É difícil a gente enxergar os nossos defeitos. Eu acredito que até hoje eu tento pensar assim, eu olhando aqui, né, os defeitos, eu falo assim, nossa, mas eu sou isso mesmo? Será? Eu acho que não. Mas se for analisar, refletir, você fica pensando, não, realmente eu tenho ainda uns resquícios, né? É claro que nem tudo também que está escrito aqui, todos os defeitos e qualidades a gente tem de maneira muito evidente, né? Tem alguns que são mais, porque também a gente tem traços até mesmo de temperamentos diferentes, né? Às vezes um é mais predominante, por exemplo, eu, que sou melancólica e fleumática, como eu disse no vídeo anterior. Então, tem uma predominância maior no melancólico. E um pouquinho mais, assim, nem tanto, na verdade, né? Nem tanto do fleumático. Então, o predomínio é o melancólico. Então, eu observo mais, assim, os defeitos e qualidades do melancólico. E eu percebo alguns também do fleumático, mas praticamente estão palho a palho, sabe? Tem pessoas que eu percebo que às vezes é muito colérico e pouquíssimo sanguíneo. E é tão engraçado, né? Porque quando a gente olha para o outro, a gente consegue às vezes enxergar mais os defeitos, né? E quando a gente para refletir nos nossos, a gente fica, será que eu sou mesmo? Por que será? E é por isso que eu falo que tem que vir a inspiração do Espírito Santo. Porque através da nossa oração, Deus fala conosco. E Ele fala, você é assim, então você precisa melhorar. E é incrível que a gente
percebe através do nosso sentimento, realmente. E quando oramos e também lemos a Bíblia, ele fala com a gente de modo muito especial, mesmo nos corrigindo, mas ele nos corrige de maneira amorosa, né? E a gente consegue mudar com essa inspiração que vem dele. Então era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Espero que tenha ajudado. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Algumas inspirações até mesmo de alguns estudos que eu tive através dos temperamentos. Eu gosto muito do padre Adriano Zandoná, que ele tem uma playlist no canal dele no YouTube, que ele fala muito sobre temperamentos. Tem até mesmo um curso, né, da Alessandra Santos. Ela também fala muito sobre temperamentos, também fala de cada um, e ela dá exemplos também de personagens bíblicos também, né, que tinham esse temperamento. E também tem um livro, eu não li ainda, eu tirei até mesmo esse teste, né, que eu falei agora para vocês, porque eu pesquisei, quero comprar, eu vi só mesmo um resumo desse livro, até mesmo no YouTube, e eu gostei bastante. É um pastor, não lembro agora o nome dele, mas eu vou deixar embaixo também, tá? Que o nome do livro é Temperamentos Transformados. Ele é bem legal e acredito que eu vou ler, porque eu fiquei bem interessada, né, nessa leitura. E depois eu tento compartilhar com vocês. E se vocês lerem antes de mim, tenta colocar embaixo também nos comentários, tá bom? Pra gente trocar uma ideia também sobre isso. Então é isso que eu queria falar. Um beijo para vocês. E outra coisa também. Como eu falei para vocês sobre terapia cognitiva comportamental e terapia dos esquemas, é bem interessante também vocês observarem isso. Eu vou colocar no vídeo anterior também sobre essas terapias, tá? E até mesmo alguns links também de pessoas que falam sobre isso, que é bem interessante, que a gente juntando, né, essas terapias mais até mesmo os temperamentos, a gente consegue se entender muito melhor, e a gente consegue ser uma pessoa muito mais leve. Então, se vocês gostaram, tá? Tenta compartilhar com outras pessoas, curte aqui embaixo também, tá bom? E a gente vai se falando, que eu pretendo gravar novos vídeos falando sobre o comportamento humano. Eu gosto muito de falar sobre isso, até mesmo meus atendimentos, como eu falei anteriormente, que me ajudaram muito a entender também, não só as pessoas com quem eu convivo, mas também as pessoas que eu atendo como profissional, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.